Galerinha do meu canal, tudo bem? Professor Jorjão na área, hein, gente? E hoje, no vídeo de hoje, nós iremos trabalhar com números racionais. Números racionais, tá? O símbolo do conjunto dos números racionais é o Q e ele tem um tracinho aqui no meio. Mas antes da gente começar o vídeo, galera, deixa o seu like aqui. Você que chegou agora, gostou do vídeo, deixa o like aí para dar uma força na gente. E também se inscreve no canal, aperta o sininho, que toda vez que chegar um vídeo novo você será notificado. Antes da gente começar, solta a vinheta, editor. Agora, galera, voltando aqui, números racionais. Quando eu trabalho com números racionais, o símbolo dele é o Q, né? É um Q maiúsculo, com um tracinho no meio do Q, tá? Esse é o conjunto dos números racionais. E quem que está dentro dos números racionais? Os números naturais, os números inteiros, ou seja, quem está aqui dentro? 0, 1, 2, 3. Os inteiros estão os números positivos, o zero e os negativos. Todos esses números estão aqui dentro dos racionais, além das frações, números decimais exatos, as dízimas infinitas periódicas, tá? Quando eu falo em dízima, eu posso dizer que essa dízima ela é finita, e aí você dá origem aos números decimais exatos, é a mesma coisa. Você chamar os números decimais de números decimais exatos, ou chamar de dízima finita, acabou, dízima finita, tá? Ou a dízima ela poderá ser infinita. Bom, aí tem dois casos. O primeiro caso, se for infinita periódica, está aqui dentro. Por exemplo, 0,33333. Você reparou que depois da vírgula eu tive o mesmo número se repetindo? Esse cara aqui ele é um exemplo de uma dízima infinita periódica. A gente fala dízima periódica, geralmente fala assim, né? 1,292929. Dízima infinita periódica, tá bom? Toda dízima infinita periódica, ela vai ter um período, ela vai ter um cara que se repete. Por exemplo, olha esse número aqui, ó. 3,159 348. Tem algum número aqui que está se repetindo? Sempre. O 1 repetiu aqui depois, mas depois ele sumiu, não tem nada a ver. Esse número aqui, ele é um exemplo de uma dízima infinita, porque não acaba, não periódica, que nós chamamos. Esse cara não está aqui dentro, esse cara faz parte de um outro conjunto, né? Aqui a gente só está trabalhando com as dízimas infinitas periódicas, são aquelas que se repetem. As dízimas infinitas periódicas a gente pode representar de uma outra forma. Quem é o cara que está repetindo? Esse cara que está repetindo, ele é chamado de período. Qual é o período da minha dízima periódica? 3. Qual é o período da minha dízima periódica? 29. Acabou. Forma de representar ele de uma forma resumida, como é que ficaria? O número que não se repete e o período com tracinho em cima. O número que não se repete e o período com tracinho em cima. Então ficaria 0,3 barra 1,29 barra. Esses caras aqui, eles estão dentro da dízima infinita periódica. Número decimal, o exemplo de um número decimal exato, né? Por exemplo, a gente pode colocar aqui, ó, 0,25, 0,179,402,
dízimas finitas, tá aqui, número decimal exato. Por que que ele é finita? Porque ele não tem fim. Ele acaba no 25, ele acaba no 5. Aqui ele acaba no 2. Quantas casas decimais ele tem? Ele tem 6 casas decimais. Esse aqui tem 2 casas decimais. Casas decimais são as casas depois da vírgula. Depois da vírgula, né? Então você tem aqui casas decimais, 6 casas decimais, 2. É um decimal exato? É, porque ele termina, ele tem fim. Então é chamado de dízima finita também, tá bom? Ok? E as frações? As frações são esses exemplos aqui, né? 3/5, 1/4. É sempre 3 e o número de baixo. Na ordem, aqui no número ordinal. Então fica 3/5. Se fosse 6, 3/6. Se fosse 7, 3/7. Tá? No 1/4 é 1/4. O cara que está em cima na fração nós chamamos de numerador. E o cara que está embaixo ele é chamado de denominador. Tá? Então quem é o numerador no 3/5? 3. Quem é o denominador? 5. Quem é o numerador no 1/4? 1. Quem é o denominador? 4. Ok? E toda fração, gente, toda fração, ela na verdade é uma divisão. Toda fração é igual a uma divisão. Então, por exemplo, a fração aqui, 3/5, é a mesma coisa que 3 dividido por 5. A fração 1/4 é a mesma coisa que 1 dividido por 4. Tá? E aí você faz a conta. Você vai ver que essa divisão, 3 por 5, 1 dividido por 4, vai acabar dando um desses casos aqui. Ou vai dar uma dízima infinita periódica, ou vai dar um decimal exato, ou vai dar um número natural inteiro. Quer ver? Vou pegar 1/4, vamos dividir 1/4? Vamos lá. 1 dividido por 4, como é que eu faço isso? 1 não divide 4 porque 1 é menor, então a gente faz assim, ó. Bota 0, vírgula e bota o 0, né? Bom, qual o número que multiplicado por 4 chega próximo de 10? 2. 2 vezes 4, 8. 8. Então, 2 vezes 4, 8. Para 10 sobra 2. 2 divide por 4? Não. O que eu faço agora? Bom, eu colocaria 0, mas aqui já tem a vírgula, já tem o 0 inclusive na frente, então não faço nada desse lado. Só acrescento o 0 do outro. 20 dividido por 4 é igual a 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Ou seja, acabei de mostrar para vocês que a fração 1/4, na verdade, ela é igual a 1 dividido por 4, que é igual a 0,25. Ou seja, eu de uma fração, eu consegui... Deixa eu mudar a corzinha da caneta. De uma fração, eu consegui escrever... Eu consigo transformar ela em número decimal exato ou decimal exato, ou número natural inteiro. Então, toda fração, na verdade, ela vai se transformar no número natural inteiro, ou no decimal exato, ou numa dízima infinita periódica, tá bom? E todos esses caras aqui fazem parte dos números racionais. Letra A, Jorjão, tu não mostrou aqui o 2. O 2, ele não é natural? Se ele é natural, ele também é inteiro. Se ele é inteiro, ele também está dentro dos racionais. Então, como é que eu escreveria, por exemplo, o 2 com casa decimal? Como é que eu colocaria ele, por exemplo, com casa decimal? Como é que eu transformaria o 2 em casa decimal? 2 eu posso dizer que é 2,0. Esse 0 aqui, essa vírgula e esse 0 não quer dizer nada. Né? Não interfere no valor do número. Então eu posso pegar todo número que não tem vírgula, não tem casa decimal, vírgula 0. Né? Acrescentar a vírgula e acrescentar o 0. Porque, na verdade, todo número inteiro ele tem a casa decimal sendo 0. Então, a gente não representa. Mas ele tem a casa decimal. A casa decimal dele vale 0. Tá? Ok, galerinha? Pessoal, essa aqui seria um pouco da explicação dos números racionais para vocês, tá? Números racionais,
Lá dentro estão os naturais, inteiros, frações, decimais exatos e as dízimas infinitas periódicas, tá? Nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês como faz transformar a fração para cada um deles, falar mais sobre dízima periódica, tá? Nesse vídeo aqui é para a gente ter uma noção do que tem lá dentro e como trabalhar, o que é fração, como é que a gente trabalha com fração. Olhando para diagrama, a gente tem exatamente assim, né? Os naturais estão dentro dos inteiros, é um subconjunto dos inteiros, e os inteiros fazem parte dos racionais. Ok, galera? Pessoal, eu sou o professor Jorjão e vamos juntos à sua classificação. Obrigado pelo carinho de vocês, até o próximo vídeo!